Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 202 e recebemos o professor Delamar Volpato Dutra para uma conversa sobre Ronald Dworkin. Já havíamos recebido o professor Delamar Dutra em nosso episódio número 156, quando falamos sobre Kant e o Direito. Delamar José Volpato Dutra é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e autor de livros como Razão e Consenso em Habermas, A Reformulação Discursiva da Moral Kantiana e Manual de Filosofia do Direito. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Fechando o episódio de hoje, temos um recado do Fernando César Mota, dirigente do Sint e Fesgo, CTB e Fazubra, que explica por que os técnicos administrativos das instituições federais de ensino decidiram entrar em greve. Vamos então para a nossa conversa com Delamar Dutra sobre Ronald Dworkin. Hoje a gente recebe direto de Pádua o professor Delamar José Volpato Dutra para a nossa segunda conversa. A gente conversou antes sobre Kant e o Direito, um episódio que repercutiu muito positivamente, né? O pessoal já está usando muito material dessa conversa como um caminho para se aproximar de Kant e os debates sobre o direito. E eu chamei novamente o professor Delamar para uma conversa sobre Ronald Dworkin. E eu vou começar fazendo aquela pergunta, no caso do Dworkin, eu vou perguntar quem é esse autor, e eu vou perguntar já o que para ele é filosofia, qual o lugar da filosofia no trabalho dele. Porque quando a gente trabalha com autores da filosofia do direito, a gente tem essa grande questão. Onde que a danada da filosofia está para ele? Porque um monte deles a gente chama de filósofos, mas é a última coisa que eles querem na vida. Bom, Marcos, queria então, assim, formalmente, né, agradecer a você o convite, também o outro convite que você já tinha me feito, e depois de ter me chamado de novo, agora fiquei muito contente, né, enfim, agraciado, assim, com a sua generosidade, né, de me chamar, né. Então, o Dworkin, né, para a gente entender o Dworkin, tem que começar com Hart, né. Então, o Hart, ele foi um filósofo que foi escolhido lá pela universidade lá da Inglaterra, e ele não tinha, assim, uma grande produção, mas, assim, em 61, ele publicou um livro, né, que é o Conceito de Direito, que é considerado o maior livro, digamos assim, do positivismo jurídico no mundo anglo-saxão. Para nós, né, que somos de uma tradição mais romano-germânica, e mais aqui, talvez, aqui mesmo do direito, enfim, estou aqui em Pádua, né, do direito romano aqui, o autor que a gente considera o positivista standard enfim, no caso é o Kelsen, né, não é o Hart, né, mas para o mundo saxão é o Hart. Bom, e o Hart, ele, na verdade, ele tomou a tradição do positivismo jurídico anglo-saxão, que tem longa estirpe, as narrativas são várias, né? Mas praticamente todos concordam que o Hobbes ali tem um papel importante, né, na configuração do positivismo jurídico do mundo anglo-saxão. E depois tem o Austin ali com o livro dele, que era usado, inclusive, como um manual. E, obviamente, o grande positivista, que os ingleses ali, os anglo-saxões, consideram o criador do positivismo moderno e contemporâneo, né, que é o Bentham. Então, o Bentham, ele é considerado ali o pai do positivismo. E ele é ali do século XVIII, é contemporâneo de Kant e tal. Aquela nossa narrativa, né, Marcos, de que os dois grandes paradigmas da ética e do direito, na verdade, nasceram ali no século XVIII. No caso ali, o utilitarismo e o kantismo, né? Na verdade, os dois movimentos já estavam ali.
E o Bentham, ele, justamente, então, é considerado ali o grande positivista, o Austin depois vem nessa tradição ali do Bentham, enfim. E aí o Hart tem o grande livro dele. Bom, quem é escolhido para substituir o Hart na cátedra é escolhido Dworkin, que era um filósofo dos Estados Unidos, né, Ronald Dworkin, e ele ali, em 67, ele publicou ali, 6 anos depois, a rigor, um artigo bastante contundente e crítico, alguns diriam até demolidor, né? Mas, enfim, aqui as ondas elas vão mudando. Então, eu já acompanhei isso por muito tempo. Tem períodos que eles dizem que o Hart tem razão, depois tem outros períodos que se diz que o Dworkin tem razão. O fato é que os dois convivem como dois grandes modelos, isso falando do mundo anglo-saxão. Então, em 67, o Dworkin escreve um artigo que depois vai aparecer no grande livro seminal dele, que todo mundo estuda e conhece, que é o Levando os Direitos a Sério, que é um livro de 69, salvo o melhor juízo, ou no máximo de 73 ali. Agora fiquei pensando se o artigo é de 69 e o livro de 73, mas é ali, o artigo é do final da década de 60 e o livro ali é do início da década de 70. Então, ele escreveu esse artigo, né, o modelo de regras 1, na verdade, onde ele questiona ali o modelo do positivismo do Hart, né? O Hart, ele tinha um tipo, não sei se é o caso, aqui você me interrompa se estou indo muito longe, tá? Mas o Hart, ele tinha lá quando o positivismo do Bentham chegou a ele ali pelas mãos do Austin e outros, o positivismo do Bentham e do Austin, eles interpretavam o direito como sendo um comando, como sendo algo coercitivo, algo que, nesse particular, o Kelsen também concorda integralmente, né? O Kelsen chega a dizer que se uma norma jurídica não tiver uma coerção por trás, ela não é uma norma jurídica, ela é uma norma qualquer, ética, política, sei lá, mas não jurídica, que o que definiria, digamos assim, estruturalmente uma regra como sendo jurídica que teria uma coerção por trás, tá? Essa é a grande teoria do positivismo. Ela era secundada por uma segunda tese de que isso era a condição necessária e suficiente de explicação de uma norma jurídica. E isso permitia, por exemplo, que o conteúdo da norma não precisasse contar nas condições de validade jurídica de uma regra, que é a segunda teoria, grande teoria do direito, que vem desde lá dos filósofos gregos, dos antigos, e alguns dizem até das tradições lá indianas e de outras partes do globo, né, de que uma norma era considerada jurídica se ela fosse justa. Então, a justiça era uma condição, né, da validade jurídica de uma norma. Então, o Hart, ele recebe o direito, digamos, o direito positivo ali, o positivismo jurídico, com essas duas teses. Primeiro, que o direito é coerção, e isso é suficiente para explicar o que é uma norma jurídica, e que, por ser coerção, então, ela não precisa avançar na análise do conteúdo da norma, qualquer. Aí tem uma longa tradição que diz que qualquer norma que você possa imaginar já foi conteúdo jurídico de alguma tradição, né, de pensamento. Isso quem diz é o Weber, que é o grande sociólogo do direito. Ele diz, não há nenhuma norma que já não tenha sido conteúdo jurídico. Por mais estapafúrdia que você possa pensar que a norma seja, né? Bom, o Hart, o que ele fez? Ele disse, bom, isso não é explicativo do que é o direito. E aí ele tem várias questões lá no livro dele, né? Por exemplo, se é a coerção que explica o direito, então o que distingue, por exemplo, a ordem que o assaltante dá para você entregar a sua carteira e o policial que pede para você mostrar seus documentos? Ambos estão com arma na mão, ou ostensivamente à mão, e, em tese, se você se recusar, podem ameaçar você com uma arma, tanto o policial quanto o assaltante, né? Bom, o que faz com que uma você diga que foi um comando jurídico e outra não foi um comando jurídico, né?
Bom, se a coerção é o que explica a norma, então ambas deveriam ser jurídicas, porque ambas estão coagindo você a aquele ato, né? Só que o Hart disse, olha, nós todos, mesmo intuitivamente, mas não só, nós dissemos, não, uma inclusive ilegal, não só não é direito, como é ilegal. Então, assim, então a coerção é insuficiente para explicar o que é um comando jurídico, né? Agora, você também dizer que porque a ordem do assaltante tem um conteúdo errado, que ela não é jurídico, isso poria você, por exemplo, na difícil afirmação de que, então, o sistema nazista, por exemplo, não foi um sistema jurídico. Você pode até defender isso, mas é um pouco estranho que um sistema que durou por 10 anos, que organizou um exército, uma guerra, um país inteiro, isso não foi um sistema jurídico, foi uma espécie de excrescência que houve lá. Não, então assim, aí o Hart, na verdade, a solução dele foi a seguinte: o direito não se define como direito nem pelo seu conteúdo, embora o conteúdo seja importante, depois até a gente podia ver isso. 2, ele não se define pela coerção, muito embora todos os sistemas jurídicos tenham uma parte coercitiva. Então, o que é o direito? O direito é constituído de regras. Aí a influência wittgensteiniana, inclusive, ali do segundo Wittgenstein no Hart, no caso, né? Então, o direito é uma questão de regras, né? Daí, eu estou dizendo isso por quê? Porque daí dá para entender por que a resposta do Dworkin foi, ali no final da década de 60, modelo de regras 1, porque ele estava indo no coração, digamos assim, do argumento do Hart, porque o Hart disse, não, o direito é uma regra, ele não é um comando, ele não é uma questão de conteúdo. Aí vem a explicação wittgensteiniana do que é uma regra, que o próprio Hart incorpora lá no conceito de direito, né, o que é uma regra. Então, ele estabelece lá 2 ou 3 condições do que seria uma regra, então o direito seria um caso de seguir regras, né, de seguimento de regras, né. Bom, aí o que o argumento do Orkin vai dizer ali contra o Hart é dizer assim, não, mas o seu modelo de regras explicativo do direito é equivocado, porque você pensou um tipo de regra que é do tipo simples. Ela é assim, o limite de velocidade da beira-mar norte, vou dar o exemplo lá de Florianópolis, é 80 quilômetros por hora. Esse é um tipo de regra que tem vários dos sistemas jurídicos, mas assim, ele não é, digamos assim, o direito tem outro tipo de regra, tem os princípios. Você mesmo mencionou, né, Marcos, aqui, por exemplo, o mestrado que tem na sua instituição sobre direito e desigualdade. Bom, a igualdade é um princípio que está na Constituição, então, e ele não é do tipo limite de velocidade é 80 por hora. Ele é a igualdade é um princípio que está lá na Constituição, e o princípio ele é muito diferente do que é uma regra. Então, inclusive, se usa muito, enfim, se distingue ali na filosofia do direito o gênero norma, né, de 2 tipos de normas, que seria regras e princípios, né? Então, tem normas que são regras, né, e tem normas que são princípios. As regras são muito mais, segundo o Dworkin, do tipo tudo ou nada, né? Ou ela é válida ou ela não é válida, né? Se você andar 90 por hora na beira-mar norte, é ilegal. Se você andar a 70 por hora, é legal, né? Agora, o princípio da igualdade é diferente, né? Se eu dividir banheiros entre homens e mulheres, firo o princípio da igualdade? Bom, alguém poderia dizer, não, a Constituição diz que todos têm que ser iguais, então os banheiros têm que ser os mesmos para todos. Você não pode ficar pondo banheiro para homem ou para mulher, né? Então, isso dando um exemplo bem simples. É claro que tem exemplos muito mais complexos, como, por exemplo, da política de cotas, de ação afirmativa e assim por diante, que tem a ver com o princípio da igualdade, né? É um caso de regras simples, né? Então, o Dworkin, ele achou que a explicação que o Hart dava do direito não funcionava direito. Bom, então você pediu para explicar, né, quem foi o Dworkin. Então, o Dworkin, ele digamos assim, ele se constitui como Dworkin nesse debate com o positivo do Hart. E a segunda pergunta que você fez ali, né, que tipo de filósofo é ele, ou como é que é a filosofia, né? Então, ele, claro, ele tem formação jurídica, né?
por isso, Marcos, para, digamos assim, para os cursos de direito, eu acho o Dworkin um autor bom de trabalhar, porque o seu aluno lá, ele não vai poder dizer, mas que linguagem mais esquisita que tem esse seu filósofo aqui. Não, peraí, você vai dizer, ó, o Dworkin, ele trabalhava na faculdade de Direito, entendeu? Ele dava aula para o... Tudo bem, era para a tradição anglo-saxã, lá, uma tradição um pouquinho diferente do direito, mas era uma pessoa do direito. Não é, a filosofia, ele é um filósofo, digamos assim, não de formação, tá? Então, é difícil dizer, digamos, as influências que ele tem da filosofia, mas ele usa as filosofias ali de vários autores. Por exemplo, um dos autores que ele usa muito é o Hume, com a distinção entre fato e valor, por exemplo, né? Algo importante para ele, né? Nas teorias da justiça, muitos dizem que ele é um kantiano, de inspiração rawlsiana, ali, uma espécie de construtivismo kantiano, algo nessa direção ali, né? É, mas ele é assim, ó, ele é um filósofo do direito que eu divido assim, ó, entre os filósofos do direito que vêm da filosofia e os filósofos do direito que vêm das faculdades de direito. Então, o Dworkin está entre os filósofos do direito que vêm da faculdade de direito. Ele não está naquele grupo lá que é Hobbes, Kant, Hegel, né, esses autores que vêm da filosofia e escrevem sobre o direito. Não, ele vem do direito e escreve sobre a filosofia, né? Tem a vantagem de o linguajar dele ser mais acessível para o público jurídico, tá? Ele ganhou no Brasil, digamos, o ponto. Depois ele teve muitas outras obras, tá? Bastante importantes, tá? Mas essa é seminal. Eu acho que um bom estudo desse, levando os direitos a sério, traduz bem o pensamento dele ali. Ele combate, ele é um crítico, portanto, do positivismo jurídico, né? Alguns dizem que ele teria um tipo de jusnaturalismo, mas não sei se dá para classificar desse modo. E ele tem sérias objeções ao positivismo jurídico, tá? Que depois, se a gente quiser conversar sobre isso, a gente pode conversar, né? E ele desenhou, então, praticamente todas as suas obras nessa espécie de combate ao positivismo jurídico, de vários vieses, mas o foco sempre foi um pouco no Hart, tá? Pronto, eu acho que... Tem muita coisa, é um preâmbulo, assim. Eu acho sempre curioso porque, em termos semânticos, a gente tem um problemão quando a gente vai traduzir esses autores. Por exemplo, eu estou estudando agora Scott Shapiro, e ele está falando o tempo todo sobre o debate sobre lei, só que lei é direito, né? Lei também é direito. A tradução leva essa duplicidade, e a ideia da cadeira que o Hart ocupava era de jurisprudência, né? Que é sinônimo de filosofia do direito para eles. Então tem uma distinção aí que faz parte da confusão da common law. Sim, com certeza. Mas eu queria voltar, talvez, ao cerne da questão, assim, ao cerne da sua questão, de certa forma, que é como a conexão que o Dworkin faz entre direito e moral. Porque você falou, aproximou ele de um construtivismo kantiano, né? E essa é a questão, né? Essa é a questão lá no cerne do Kant. Como que a gente vai fazer, como ele faz essa relação entre direito e moral? Uma boa pergunta. Isso é, digamos, assim, o positivismo jurídico, né? Uma das formas de definir o positivismo jurídico é justamente pelo que o Alex chamou de tese da separação, né? Que é a separação entre direito e moral. E a caracterização do justnaturalismo seria justamente pela tese da conexão entre o direito. Então, esse é um ponto, digamos assim, para o positivismo jurídico, bastante importante, que é o da separação entre direito e moral, né? Eu ali mencionei o Dworkin como um construtivismo kantiano, mas assim, isso daria muito pano para manga, tá? Eu não, né, não, eu assim, eu não passaria isso como um conteúdo para a prova da OAB, tá? Por quê? Porque tem muitos que acham que ele também tem uma espécie de intuicionismo, né? Moral. Por quê? Porque ele tem, assim, como se houvesse
É complicado dizer, porque assim, ó, o Dworkin, eu falei do Hume anteriormente, né? Uma das coisas que ele aceita do Hume é a separação entre fato e valor. Então, o Dworkin diz assim, não tem morons. Morons é, vamos supor, como se fosse o átomo da moral, né? Você não tem morons no mundo, então, como se você pudesse registrar como um fato moral no mundo, né? Tá, então se não tem morons, ou seja, se você não tem uma partícula moral no mundo como você tem um átomo, bom, então a alternativa pareceria ser então tem que ser um construtivismo. Por isso que eu acabei mencionando um construtivismo, tá? Porque não tem moros, não tem fatos morais, digamos assim, como você tem, sei lá, átomos no mundo. Por outro lado, o Dworkin diria, olha, a escravidão é errada. Dificilmente alguém diria, não, ela é correta. Bom, então, aí, isso não é um fato no mundo, digamos assim, mas tem ali uma espécie de precipitado moral muito contundente, né? Que muitos dizem, isso é quase como se fosse um intuicionismo, né? Como se, tudo bem, não são moros, mas são um tipo de fato que não. É assim, 2 mais 2 igual a 4 também é um fato, você não vai encontrar 2 mais 2 igual a 4 no mundo, né? Ainda assim, você não vai dizer que ele é puramente construído, né? Porque, então, tem essa discussão ali sobre se ele é um construtivista, um intuicionista. Essa parte metaética não é muito a minha praia, mas eu acho uma. E também o Dworkin não gosta dela. Isso dificulta um pouco as interpretações dele, porque como ele diz que não gosta da metaética, e a metaética não tem nada a ver, porque no final tudo se resume na parte ética mesmo, ou na ética normativa, ele deixa essa dificuldade, que aí ele próprio não trata dessas questões metaéticas, a não ser nesse cenário ontológico da separação, fato, valor, esse tipo de coisa. Então, isso em relação ali ao construtivismo. Em relação à questão da relação com o direito, o Dworkin vai dizer que tirar do direito a sua conexão com a moral gera como que patologias, né? A gente poderia dizer assim, gera, sei lá, absurdos, um deles se não tem uma conexão entre direito e moral, então, digamos, a ação de julgar do Poder Judiciário, mas não só, enfim, todos nós fazemos julgamentos, né? Você, como professor, atribui nota a um estudante, por exemplo, você é um servidor público, né? Você atribui uma nota a um estudante, isso é um ato administrativo. Aí você se pergunta, esse seu ato administrativo de atribuir nota ao estudante é discricionária? Ou seja, você entra ali aqui no seu gabinete onde você está e diz assim, o Pedrinho quer saber de uma coisa, para ele, 7. Quer saber de uma coisa, 8 para ele. Não, né? Você, imagina assim, que você vai entrar no seu gabinete, vai ver o que ele fez na aula, os trabalhos que ele entregou, as lembranças que você tem da sua participação, então você vai dizer, olha, sob meu melhor juízo é 8,5. Pronto. E se você tem um caso no Poder Judiciário, você não espera que o juiz ou a juíza diga assim, Marcos versus Delamar, quer saber de uma coisa? Vou entrar no meu gabinete, pegar minha moeda aqui e jogar para cima. Se for cara é Delamar, se for coroa é Marcos. Pronto. Não, você acha que sim, que a pessoa vai ler a petição, vai ler a resposta, vai ponderar, sei lá, e vai depois ter o juízo dela. Bom, o Hart, ele tinha a seguinte posição. Nos casos comuns, o juiz vai decidir dessa forma responsável, de acordo com a lei, quando a lei é clara, mas se a lei não for clara, o juiz ou a juíza vai ter discricionariedade. Ele vai preencher a norma com, sei lá, com qualquer outra coisa. Em geral, ele preenche com a moral, mas o direito não está exigindo isso. Quando ele tem um caso difícil, o que é um caso difícil? O caso difícil é difícil de definir, né? Mas o exemplo que o Hart dá lá é um exemplo bem conhecido, muito citado por muitos juristas, está ali em várias obras dele, mas está especialmente no Conceito de Direito. Imagina assim, que você faça a seguinte regra, né? Veículos são proibidos no parque. Né? O Lane Strack trata desse exemplo, você vai ver, ele é um case assim, para os juristas. Né? Veículos proibidos, são proibidos veículos no parque. Parece uma regra bem simples, que é você diz assim, o cara não pode andar de carro no parque, né? O parque é para andar a pé.
Pronto. Vamos assim, tá. Mas aí o Hart diz, tá, no dia seguinte está lá o policial cuidando do parque e aparece uma criança de patins. É um veículo? Você pode pensar que tem coisas semelhantes. Daqui a pouco ele tem uma velocidade, bate numa criança, tá, então ele vai ter que ir. Mas assim, estava lá na regra isso? Tá, agora imagina assim, entra dali a pouco, não, patins você não pode. Patins é um veículo, não pode, tá? Entram de bicicleta. Bicicleta é um veículo? Tem coisas parecidas com carro. Então, o Hart diz assim, como é que eu sei o que está no tipo veículos? Aí vem o conceito Wittgensteiniano, são semelhanças de família, né? E como é que eu vou... Então, talvez um policial vai dizer, bicicleta, nem pensar. Porque o objetivo da regra é a segurança do parque, a bicicleta tem uma velocidade muito alta, pode machucar alguém. Agora, o patins da criança tá, já não é tão forte, então pode. Aí é a discricionariedade, vai dizer o Hart. Não tem uma outra... É por isso que existe o direito. O direito existe porque ele cria uma instância de decisão, no limite das regras, né? Porque o judiciário ele vai servir, então, para aplicar regras que são bastante claras, e aí o juiz ou a juíza não deveria ser discricionário, mas o direito existe principalmente porque nós temos várias regras não preenchidas, com problemas e tal. Então, uma forma civilizada de organizar o mundo é dizer assim, olha, a gente escolhe um árbitro, né? E o que o árbitro decidir, a gente segue. É o que diz Hobbes lá no início do Leviatã, né? Não tem outra forma, segundo Hobbes, de criar o comum, senão concordando num árbitro, porque no tudo demais a gente discorda. Pronto. Só que o Dworkin diz assim, não, mas o Hart aqui, ele tem uma concepção muito estranha de direito, né? Ninguém imagina que o direito funcione desse modo. Nós não achamos que estamos submetidos à vontade de ninguém, a gente acha que está submetido à vontade da lei. O positivismo leva a uma concepção de direito um pouco estranha. Nós não é assim que a nossa prática jurídica é. Bom, aí vem então, digamos assim, a solução de Dworkin. Qual é a solução de Dworkin nesse pequeno, não é um pequeno texto, é um grande artigo, na verdade, modelo de regras. Nós precisamos introduzir um conceito de regra mais complexo, que inclui não só regras simples, mas também princípios. Isso foi o que o Hart não fez. E, ao fazer isso, nós conectamos o direito com a moral. Por quê? Porque o direito, segundo o Hart, vai ter uma série de princípios explícitos e implícitos que compõem o que é a prática do direito, né? Ele analisa um caso bem interessante, que é o caso Elmer, né? Que ele é exemplar disso, né? O Elmer ele foi um neto que matou o avô tinha feito um testamento para ele, e ele matou o avô. Bom, então as filhas do avô morto entraram com uma ação na Justiça de Nova York, dizendo que o neto não deveria receber a herança que o avô lhe tinha destinado, porque ele tinha morto o avô, tinha matado o avô. Então, isso era um absurdo, que ele ainda, além de matar o avô, ele se beneficiasse da herança. Só que isso não era proibido na lei civil, não tinha nem dispositivo na common law dizendo assim, se a pessoa mata o testador, então ele não pode receber a herança. Não tinha nenhuma norma nesse sentido, nenhum precedente, vamos dizer assim. O Código Penal não colocava entre os efeitos da sentença o não recebimento da herança no caso de matar o testador, pronto, então também não tinha. Então os advogados do Elmer disseram que a herança devia ser dele, à míngua de qualquer óbice jurídico para que isso acontecesse. E elas, no caso, as tias, né, do Elmer, elas argumentaram que o direito ele não iria concordar com um sistema tão imoral assim, né? O Marcos faz um testamento para o Delamar, deixando todos os seus bens, mas ele é muito jovem, então o Delamar diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou adiantar a morte do Marcos e aí eu recebo a herança antes. Aí parece assim a sua anticonstituição, Marcos, porque parece assim, um sistema jurídico muito estranho. É como se você pensasse assim, eu posso matar alguém? Vamos supor, no Brasil, posso matar alguém?
Aí, um modo de raciocinar um pouco esquisito seria dizer, posso, eu só vou ficar 40 anos preso. Mas o direito está dizendo, eu posso matar quem eu quiser. Ele só está dizendo que se eu matar, eu vou ficar 40 anos preso. Ah, mas não é assim que a gente pensa direito. Né? A gente pensa, não, se ele matar alguém pena 40 anos, no caso mais grave, lá de latrocínio, então a ideia é, o direito quer que as pessoas sejam mortas. Ele não está dando uma autorização para você matar desde que você cumpra a pena. Né? Então, ali, o julgamento lá da Corte de Nova York, no caso, foi dizer o seguinte, que o direito tinha um princípio implícito que ele não permitia que alguém se locupletasse com a sua própria incúria, digamos assim, com o seu próprio ato perverso. Isso era um princípio moral implícito no direito. E eles negaram a herança ao Elmer. E o Dworkin está dizendo, os juízes lá não tinham discricionariedade para decidir o caso. Eles olharam para o direito e encontraram um princípio que tiveram que aplicar. É como se aquilo lá, é como se a decisão sempre estivesse lá, bastava ela ser encontrada. Daí a ideia do interpretativismo do Dworkin, digamos assim, ele vai dizer assim que não há discricionariedade. Todo caso no direito tem uma resposta correta. Não tem várias respostas corretas, tem uma resposta correta. E essa resposta correta não é discricionária. O que o sistema jurídico precisa fazer é, digamos assim, alguns iriam construir, mas talvez ele dissesse, porque é um interpretativismo construtivista, pronto. Então, mas não é que não é que seja possível construir duas respostas corretas. Só vai haver uma resposta correta. Né? Então, digamos, segregação racial nos Estados Unidos. Tinham duas respostas corretas? Não tinham duas respostas corretas. Tinha uma resposta correta só, que era, não tem segregação racial nos Estados Unidos. Pronto, não é inconstitucional. Embora, durante muito tempo, a Corte tenha dito que podia. Né? A Corte dos Estados Unidos repetiu por mais de meio século o precedente Plessy, ali do final do século XIX, que dizia que podia separar os trens em brancos e pretos. Tá? Depois isso foi aplicado para escolas, para facilidades de, sei lá, bares, restaurantes, não sei o quê, transporte público e tal, e a Suprema Corte sempre dizia que eram separados, mas iguais, então podia. Até o caso Brown, em 54. Aí o Dworkin vai dizer, olha, embora a Corte tenha feito todas essas decisões por tanto tempo, né, elas estavam erradas, na verdade, porque a única resposta correta foi a que Brown tomou, dizendo que a segregação era inconstitucional. Isso já estava na Constituição dos Estados Unidos, digamos assim, e na história do sistema jurídico americano. Toma a 14ª emenda, o fim da escravidão, uma guerra para terminar a escravidão, uma série de questões. A Declaração de Independência, dizendo que todos são filhos de Deus, foram criados iguais, têm os mesmos direitos. Então, o Dworkin vai dizer assim, não há discricionariedade ali como se pudesse decidir do modo que quisesse. Esse é um interpretativismo. E isso é feito, o interpretativismo construtivista dele, digamos assim, ele opera justamente porque ele conecta o direito e a moral. Né? O direito não é algo desconectado da moral. O direito, nesse sentido, ele até exagera. Tá? No livro final dele sobre o porco-espinho, lá, Justiça para Porco-Espinho, ele vai dizer que o direito é um galho, um branch, né? Um galho da moral. Nem é que ele, digamos, como se fossem dois galhos e eles tivessem cruzamentos, sobreposições. Não, ele vai dizer assim, você tem uma árvore que é a moral, um galho dela é o direito. Pronto. De tal forma que então, essa ideia, né, de um direito moral digamos, o que tornou o Dworkin, eu acho, praticamente Dworkin, né, porque ele é o pensador ali do século XX que faz a união entre direito e moral, digamos assim, de uma forma muito, digamos, criativa e, segundo muitos, até intuitiva, mas ele é muito prolixo e escreveu muito. Tá? Nesse particular, mas vale a pena ter um comentário aqui, tá? Como você vai trabalhar na faculdade de Direito, tá?
é uma das nossas coisas brasileiras, tá? O Dworkin, ele escreveu praticamente todo o livro dele, todos os livros dele, desde o primeiro, lá, o Modelo de Regras 1, do final da década de 60, até o último, que é sobre religião sem Deus, eu acho, Religion Without God, né, que foi publicado póstumamente, um livro pequenininho, né? Em todos esses livros, ele combate a discricionariedade. Digamos assim, para o Dworkin, isso é a interpretação do Delamare, tá? Então, também não é para a prova da OAB, tá, Marcos? Mas, digamos assim, para o Dworkin, o principal defeito do positivo jurídico é que ele justifica os julgamentos do Poder Judiciário como sendo discricionários. Tá? Isso para o Dworkin é um grande problema do positivismo jurídico, é a discricionariedade. Para o Hobbes, para o Hart, é a solução, não é o problema. Tá? É a solução, não é o problema. Para o Dworkin é o problema. Né? Para o Dworkin, quem julga no Poder Judiciário, ou nós que atribuímos notas aos nossos estudantes, nós não temos discricionariedade. Nós temos que aplicar a lei. A lei é o que nos conduz, e a lei quem faz é todo mundo. Seria muito estranho que nós vivêssemos numa república ou numa democracia onde a minha vontade é que imperasse. Não, não é a vontade de ninguém que impera, segundo o Dworkin, é a vontade da lei, e, portanto, não tem discricionariedade. Tá? Então, digamos assim, o principal digamos, problema do positivismo jurídico para o Dworkin é que ele induz a discricionariedade do julgador. Tá? Julgador no sentido bem amplo, que inclui todo mundo que opera com o sistema jurídico. Tá? Pois bem, essa doutrina foi recebida no Brasil como, digamos assim, uma espécie de autorização para discricionariedade. Por quê? Porque aqui no Brasil se passou a dizer, mas como são princípios são abertos, então isso dá, né, uma grande discricionariedade para o Poder Judiciário, julgar assim, julgar assado. Por quê? Porque a nossa Constituição é muito grande, muito principiológica, em todas as nossas leis tem princípios, né? E aí, para justificar isso, apelam ao Dworkin. Mas assim, o Dworkin escreveu praticamente o livro inteiro, toda a obra dele, para negar a discricionariedade, e ele meio que acaba assim, meio recepcionado no Brasil como alguém que empodera o Poder Judiciário, digamos assim. Né? Por quê? Porque, afinal, ele diz que tem ligação com a moral. Então, tá. Então, você vai encontrar o Barroso dizendo que o iluminismo moral está com o STF, por exemplo, e que ele é que tem que conduzir a história para frente. Você vai encontrar esse tipo de discurso, por exemplo, né, do atual presidente do STF, uma espécie assim de iluminismo, né, como se baseado um pouco nessa teoria, né? Então, não sei se isso explica um pouco assim ali, né? Essa questão da relação entre direito e moral, tá? Que você pediu, né? Eu lembrei de um debate, uma conversa entre o Posner e o Hort, e o Hort é muito amigo do Posner, de repente o Posner exagera e vai nesse sentido de iluminismo, de reformar a sociedade de cima para baixo. O Hort fala, não, aí eu não vou deixar de acreditar na democracia. Né? Se eu vou nesse caminho, acabou a democracia, eu não posso ir nesse caminho com você, que eu sou diuiano. E eu acho que é muito curioso isso. O Hort chama todo mundo que ele gosta de pragmatista. Eu já vi alguns autores chamando o Dworkin de pragmatista em alguns aspectos. E o Dworkin o tempo todo está batendo pragmatismo, sabe? Só que o que a gente chama de pragmatismo é muito arbitrário também, né? Que aspecto? Algum aspecto talvez todo mundo tenha. Mas eu queria voltar no ponto que você chamou atenção, porque eu acho que talvez seja uma coisa que a gente precisa falar um pouco mais em detalhe, porque o Dworkin é utilizado, inclusive ponderado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a interpretação dele, o modelo de interpretação dele, inclusive comparando com o positivismo, o xadrez, e o que seria essa busca de integridade? Né? Como você bem aponta, né, é um pensamento bastante amplo, complexo, com vários conceitos operantes ali, né? Então, e ali vem sempre a questão, o Alex, ele foi um outro autor, né, que se tornou praticamente assim, um dos grandes autores inspiradores do direito constitucional brasileiro. Né?
Dentre outras coisas, porque o ministro Gilmar Mendes estudou na Alemanha, que foi ele praticamente que trouxe essa questão da ponderação, né? Então, talvez, nessa questão, assim, tem dois posicionamentos, tá? Tem um posicionamento que aproxima bastante o modelo do interpretativismo construtivista do Orkin, né? Com a ponderação do Alex, tá? No meu caso, eu tendo a não fazer essa. Eu acho que tem diferenças ali, né? Embora, como o Dworkin não escreveu, tendo em vista diferenciar do Alex, né? Acaba que, às vezes, ele usa uma linguagem muito parecida, tá? Mas depois eu posso enviar para você, Marcos, eu participei enfim, já faz um tempinho ali, bem antes da pandemia, lá em Brasília, né, de uma tese, de uma dissertação de mestrado do Jair Facundes, que é um juiz federal do TRF1 aí de Brasília, né? Na época ele trabalhava no Acre. E que, inclusive, estava na banca, né? Enfim, isso é uma coisa interessante, o próprio Gilmar Mendes, né? Na tal da banca que eu participei lá, né? Mas a tese do Facundes, né, do Jair Facundes, que está no repositório lá daquele Instituto Brasiliense de Direito, que é a faculdade lá na qual atuava também o Gilmar Mendes, ele escreveu uma dissertação de mestrado muito interessante, porque foi sobre o uso da ayahuasca, que é aquele cipó lá da Amazônia, chamado de Santo Daime também, né, por um grupo religioso ali do Acre, mas que depois acabou indo para outras regiões do Brasil também, e que depois teve também um impacto lá nos Estados Unidos, porque os brasileiros foram para lá, né, e já tinha tido lá o caso do uso do peiote e tal, porque a substância que tem nesse cipó, uma das substâncias que há nesse cipó está naquele rol das substâncias entorpecentes proibidas lá pelo tratado que o Brasil assina lá das Nações Unidas. Então, acaba que é uma substância proibida, né, essa. Mas houve um caso no Brasil, né, onde, por questões religiosas, se queria, então, que essa substância pudesse ser usada. Portanto, não fosse crime, né? O que acabou acontecendo? Pois bem, a dissertação é bem interessante até para conhecer o assunto, tá? Mas o Facundes ali, ele defende de forma bastante... Ele usou o Dworkin, aí que está o ponto aqui da sua pergunta, ele usou o Dworkin como base para a justificação da decisão que o judiciário brasileiro, mas também a parte administrativa do governo brasileiro tomou para autorizar o uso dessa substância. E ele defende lá explicitamente que o Dworkin não pode concordar digamos, a teoria de Dworkin não pode concordar de forma alguma com a ponderação, porque, digamos assim, na própria ideia de ponderação, haveria, em algum momento do processo decisório, o julgador, ele teria que, vamos dizer assim, escolher entre duas posições. Dar mais peso a uma ou dar mais peso a outra. Daí a própria ideia de ponderar, então, haveria como que, na ponderação, para dizer aqui claramente, haveria discricionariedade. O Facundes ele não está sozinho nessa tese. O Habermas, quando analisou o Alex, fez a mesma acusação, né? Dizendo que a ponderação, que a teoria discursiva do direito, por exemplo, defendida por Habermas, não poderia ser algo parecido com ponderação, porque ponderação é um outro nome para discricionariedade. Assim. Então, e que o Dworkin, então, ele não poderia dizer assim, olha, você tem a norma da incolumidade pública, da saúde pública, que proíbe a substância X. Mas aí você tem o princípio da liberdade religiosa, como um princípio constitucional também, e a liberdade religiosa diz que você é livre para praticar o culto que você quiser. Bom, acontece que o seu culto usa
uma substância proibida por lei. A gente poderia pensar um caso semelhante nos Estados Unidos durante a lei seca, né? O padre usava na igreja álcool, né, no vinho. Então, já lá criou esse problema, lá, né? É claro que a gente sabe que tinha o conflito lá entre os católicos, os protestantes, o pessoal que vinha lá da Irlanda, não sei o quê, então, mas alguém dizia, tá, mas a lei seca vale na igreja, então o padre ele não pode mais usar o vinho lá na missa, não sei o quê e tal, então. Aí o Facundes dizia, não, e o Habermas, eles dizem assim, não é que agora você é o juiz, Marcos, ou a juíza, que seja, né? E você assim, tá, então agora eu tenho esses dois. Bom, agora eu é que tenho que ver aqui o que eu faço com esses dois princípios. Não, o Dworkin vai dizer, não, tem uma resposta correta aí. E não é duas ou três, e não depende de você ficar calculando, ponderando, não. A resposta correta, segundo o Facundes, é claro que a liberdade religiosa vai prevalecer, não é prevalecer, a liberdade religiosa tem mais peso. A sua liberdade religiosa é mais importante do que a saúde. Ora, se sistema jurídico brasileiro, diz para a testemunha de Jeová que ela não precisa transfundir sangue, e isso leva ela à morte, então você está dizendo, né, que o seu sistema jurídico acha que a saúde e a vida é menos importante do que a religião, desde que seja a sua saúde e não a dos outros. Então, é claro que uma criança que vá lá uma pessoa menor de idade, sei lá, que vá lá no hospital seja testemunha de Jeová e precise de transfusão de sangue, vai ser transfundido sangue, porque ela é uma pessoa menor de idade e a vida dela vai estar prevalecendo sobre a sua liberdade, que o sistema acha que ela não tem a liberdade para decidir. Pronto. Então, se você permite que a pessoa não transfunda sangue, que é muito mais grave do que sob o palio da liberdade religiosa, então você não vai permitir que a pessoa use uma substância entorpecente porque está protegendo a saúde, né? Pronto. Então, enfim, eu estou contando essa história porque, assim, como você trabalha na faculdade de Direito, eu acho que se ilustrar com os casos, você não vai dizer assim, a minha teoria não é tão porque eu já militei como você na faculdade de Direito, tá, Marcia? Então, assim, a minha teoria não é tão esdrúxula quando você diz assim, são os casos que eu estou analisando, tá? Então, por exemplo, essa dissertação do Jair Facundes, eu acho que vai ser bem interessante esse caso aí, mas aí eu aqui vou defender a posição, então, que o interpretativismo de Dworkin não é do tipo ponderação defendido por Alex, tá? Por quê? Porque o que o Dworkin diz é que o princípio tem peso na decisão. Peso não é ponderação. Peso é assim, eu ponho na balança e um lado pesa mais do que o outro. Isso é ter peso. Ponderação eu vou ver aqui. Sim, é diferente, né? Então, eu entendo assim, que o Duarte está dizendo assim, que tem peso, o princípio tem peso. Então, não é ponderação. Não é, a ponderação ela é diferente. Eu sei que eu já participei de eventos, né? Inclusive o Alex andou em Santa Catarina várias vezes naquela faculdade lá de Direito da UNOESC, né? De São Miguel do Oeste, né? E ele, mesmo no debate com o Habermas, que eu reconstruí ali nos meus estudos, né? Tem artigos sobre isso, está até no livro uma parte disso. O Dworkin diz, não, Habermas, você está interpretando mal o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que tem um cálculo ali, é um cálculo, a ponderação é um cálculo e tal. Mas é um pouco estranho. Se é um cálculo, então, para que dizer que é uma ponderação? Né? Então, não é uma ponderação, então é um cálculo. Né? A ponderação parece assim, que tem ali um elemento subjetivo, disponível, né, ali operando e tal, mas o próprio... Então, assim, tem um debate ali... como isso aqui também tem efeitos didáticos, né, Marcos? Eu acho melhor deixar as arestas abertas, né? Porque daí, se alguém quiser depois seguir um outro caminho, pode seguir, tá? Então, isso sobre a ponderação. Achei uma pergunta bem interessante, né? Tem um debate sobre isso e eu tenho essa perspectiva, né? A outra questão que você fez sobre integridade, né? A integridade... Você fala os modelos de justiça salomônico?
O xadrez e a integridade. Eu vou Ah, seguir o seu caminho sim, didático. sim. É. Pois é, é que ali o Hart, isso tem a ver com o Hart também. Então, tem o professor da USP lá, como é que é o nome dele? O Macedo. Macedo. O primeiro nome eu não lembro, né? Mas o sobrenome dele é Macedo. Ele tem um livro que se chama Do Xadrez à Cortesia. Não sei se você já viu esse livro, tá? Ele, nesse Ronaldo, livro ali, Ronaldo, Ronaldo Macedo, do Xadrez à Cortesia. Não, do Xadrez à Cortesia. Então, ali tem ele faz uma análise detalhada disso, tá bem interessante esse livro, por quê? Porque o Hart, quando ele escreveu o conceito de direito, ele usava bastante a ideia, por exemplo, digamos, ele sempre comparava o direito assim com os costumes, claro, da tradição. Então, ele dizia assim, tá, a regra da cortesia. No século XIX, né, se o Marcos e o Delamare tivessem vindo no século XIX, eles iam provavelmente andar de chapéu, e se eles encontrassem alguém, eles iriam, sei lá, tirar o chapéu para cumprimentar, alguma coisa. Não, mas essas regras elas foram mudando, né? O que é ser cortês? Vamos imaginar assim, cortesia mesmo há 40 anos é diferente de agora, né? Cortesia, né? Então, o direito muda, o direito tem a ver com a interpretação de uma norma, como a norma da cortesia, por exemplo, né? Como a norma dos costumes. Então, o Hart lá ele fala bastante, por exemplo, do exemplo, quando eu entro na igreja eu tenho que tirar o chapéu, né? Tá, mas eu tiro o chapéu só na hora de entrar e eu ponho depois, né? Então assim, ele faz esse tipo de análise. Depois se passou a comparar o direito com as regras do xadrez, né? Que seriam parecidas com as regras do xadrez, porque seriam regras de um jogo, né? Então, o Macedo lá, ele tenta dizer que ali o xadrez era um modelo mais simples, uma compreensão mais simples do direito, que o tipo das normas jurídicas não são como as regras de xadrez, que são regras do tipo ou nada. Eles são mais regras de, digamos assim, de polidez, né? De cortesia. Então, digamos assim, você chega no seu departamento, o que é ser cortês ali, né? O que é ser polido, né? Se você passa para os seus colegas e não diz bom dia, você não é cortês, ou tem que dizer bom dia, e aí tem que ouvir a resposta, ou basta dizer bom dia, ou então você tem que dizer tudo bem, e aí ouvir a resposta da pessoa, ou a cortesia é só dizer tudo bem, e pronto, você não está querendo nem a resposta, digamos assim, é uma pergunta formal para não as pessoas se encontrarem. Então, tem uma questão da interpretação ali, então, eu acho assim que daí teria que ver esse livro do Macedo para ver uma coisa bem. Ele faz uma coisa bem detalhada ali. Eu acho bem interessante. Se a gente, né, se eu voltasse a esse livro, acho que até aproveitaria mais, porque ele é bem fenomenológico, assim, analítico e tudo. Agora, a integridade para o Dworkin é um valor, digamos, do sistema, né? Então, vem um pouco digamos, também do aspecto moral do caráter de uma pessoa. Então, você diz assim, se alguém pergunta para você, e o seu colega tal, ele fez tal coisa? Aí você diz, mas será? Ele é uma pessoa íntegra, você pode dizer assim. Né? Bom, o que ele é uma pessoa íntegra? Eu acho que tem várias maneiras de explicar isso, tá? Eu explicaria dizendo assim, olha, o fulano, ele é coerente, ele tem princípios, eu acho que ele não faria isso, deve ter havido algum mal entendido, ou então deve ter havido algo muito grave, porque ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa que segue princípios, assim, ele não é aproveitador, ele não vai na onda, ele não muda a sua opinião, porque tem isso. A mesma coisa no sistema jurídico, né? Ele tem integridade nesse sentido, que ele digamos, ele tende a ser algo moral, eu diria assim. Os sistemas jurídicos, eles tendem a ser algo moral, né? Então, as decisões, elas não podem ser teratológicas, elas não podem ser
você reconhece quando tem uma decisão fora do padrão, digamos assim. Por quê? É como se o sistema tivesse uma integridade, porque você diz, tá, mas como é que foram tomar aquela decisão? Isso aí parece uma coisa que não é do nosso sistema jurídico, né? Mais ou menos assim. Então, ele não, embora ele não tenha, digamos, especificado, acho assim, analiticamente o conceito de integridade, é assim que eu explicaria. Tá? Então, uma história constitucional, ela tem uma certa integridade, ela tem princípios que são estáveis, que mais ou menos permanecem, que não mudam de uma hora para outra, que vão se aperfeiçoando, digamos assim, porque o Dworkin tem essa ideia de que o interpretativismo ele é construtivista. Então, um princípio, digamos assim, ele também tem uma integridade, e nem sempre ele se manifesta na sua melhor luz. Às vezes, precisa da história para que o princípio se manifeste na sua melhor luz. Interpretar é tentar pôr aquele conceito na sua melhor luz, digamos assim. Né? E por isso que o Dworkin tem um pouco, digamos assim, uma crítica ao pragmatismo também, né? Porque ele acha que o pragmatismo tende a adaptar a norma, e é claro que ele está pensando no Posner daí, né? Que faz essas análises do direito tendo em vista, digamos, as suas consequências, né? Por que eu tenho que proibir o aborto? Bom, não sei, por isso. Por que eu tenho que permitir o aborto? Então, o Posner diria, porque diminui a criminalidade. Que é realmente, se você for fazer um estudo, né, dos lugares onde tem mais abortos, né, digamos, permitidos, né, diminui a criminalidade. Você pode fazer um estudo, digamos, empírico, mostrando isso, tá, mas você diria, tá, mas o Duarte diria, você vai decidir a questão do aborto nessa base, se diminui a criminalidade ou não? Né? Não, parece que... Então, assim, ele tem uma crítica ele tem uma crítica aos originalistas, né? Aqueles que acham que o sentido de um conceito é aquele sentido que nasceu quando foi posto na Constituição. Então, o Dworkin acha que não é o originalismo, que os conceitos morais têm um sentido, digamos assim, que vai além daqueles que manejaram aquele conceito com aquele sentido naquele momento, né? Ele tem um sentido mais amplo, né? E aí ele vai se indispondo também com várias outras concepções ali do direito, né? Mas, no final das contas, o sistema ele teria, digamos assim, uma espécie de... Eu traduziria assim, para resumir ali o conceito de integridade, que eu acho um conceito bem difícil, tá, do Dworkin, no conceito de coerência e consistência. Tá? Eu acho assim, a integridade, eu acho que é isso que nós dizemos de uma pessoa quando dizemos que ela é íntegra. Nós dizemos, não, mas ela é uma pessoa coerente, consistente. Isso significa o seguinte, que o que ela vai fazer amanhã é mais ou menos calculável a partir de hoje, porque a sua história mostra que amanhã ela vai fazer assim. Então, se o teu amigo viesse pedir, posso emprestar o dinheiro para o fulano? Aí você diria, eu acho que pode. Por quê? Porque ele é uma pessoa íntegra, porque eu acho que ele vai pagar você. Mas isso se baseia em o quê? Nessa coerência e consistência. A mesma coisa um sistema jurídico. Né? Eu tendo a interpretar assim, como coerência e consistência. Nisso eu vou um pouquinho junto com o Habermas, onde ele diz que o valor ali mais importante da interpretação construtiva do Dworkin é a coerência. Né? É claro que vai ali uma crítica do Habermas um pouquinho ao Dworkin, né? Porque o Habermas acha que a coerência e a consistência também, às vezes, elas precisam ser adornadas, para usar um termo aqui, né, de onde eu estou, né? Tem que ter ali um adornamento, porque se o sistema foi, digamos, nazista, ou sei lá o que, então é coerente, ele vai continuar a ser daquele modo? Não. Então, embora a coerência seja um elemento ali da integridade, ele não é, digamos assim, não se resume só à coerência. Por isso que o Habermas tem um elemento a mais, que é a argumentação ali, né? Que é Mas eu acho que o Dworkin, ele não discordaria disso, né? Porque nunca houve um debate entre eles. Foi o Habermas que usou o Dworkin, tá? Não o contrário. Então, e o Dworkin nunca respondeu, né, ali ao Habermas e tal, né?
Vou fazer uma última pergunta, porque eu sei que a gente já está prolongando, mas essa é necessária, porque é a crítica que o Habermas faz ao uso do Dworkin, a aproximação do Dworkin do direito e da literatura, né? A ideia de que Boa. é um romance em cadeia, eu acho que essa pergunta é fundamental, assim, para a gente fazer esse panorama. É, muito bom. E ali, né, Marcos, acho que você também deveria participar do debate, né? Porque, na verdade, o pano de fundo do Habermas aí é o Rorty, justamente, né? Porque ele, digamos, ele considerou ali que o Rorty teria, digamos, dito que a filosofia seria quase um tipo de literatura, né? Digamos. Claro, e como você conhece bem, o Habermas e o Rorty tiveram, né, um debate super. E eles, isso que eu acho interessante também, né? Você mencionou no início da nossa conversa ali a questão da filosofia no Brasil, né? Olha, tem autores mais diversos do que o Habermas e o Rorty? Não, mas eles eram amicíssimos, né? Quando o Habermas ia aos Estados Unidos, ele ia na casa do Rorty, o Rorty que indicou para o Habermas o Brandon, por exemplo, né? Um dia numa discussão, o Rorty disse para o Habermas que você deveria ler o meu orientando Brandon, ele escreveu um livro sobre pragmática, e o Habermas foi ler e fez uma resenha e disse que era realmente importante. Então eles tiveram assim uma discussão muito interessante, né? O Rorty e o Habermas, mas, claro, o Habermas não concordava com essa ideia rortiana, né, digamos assim, de um pragmatismo um pouco de um tipo peculiar, eu diria, né? Porque eu não sei se você concorda que ele é um tipo de pragmatismo, né? Pronto, então o Habermas, eu acho que o Habermas também tem um tipo de pragmatismo, tá? Mas é um pragmatismo transcendental. Eu acho que o Roth não concordaria com essa questão ali do transcendental, né, de Kant, sei lá. Então ali então, eles tinham uma discordância. E isso então o Habermas também não pode concordar com o Dworkin, porque o Dworkin fez uma espécie de analogia com a literatura, tá? Ele fez uma analogia do direito com a literatura, porque mas a ideia do Dworkin ali quem discute isso bastante, Marcos, eu não sei se você conhece o trabalho do Bustamante, que é um professor da Federal de Minas Gerais, de Filosofia do Direito. Eu acho, Thomas Bustamante, tá? Eu, Thomas eu acho, Bustamante. Ele eu acho que lá na Federal de Minas Gerais a gente tem um grupo que está trabalhando com esses autores, Brandon, e está Isso, trazendo isso, muita isso. coisa interessante, assim, É, com o é, Hort, o DK, o Thiago DK, eu acho. isso. Tem uma galera interessante ali. Eu acho que eu vou ter. Tem esse grupo que trabalha, acho que você podia se inserir, acho que a sua contribuição seria bem importante ali, porque por exemplo, um autor, eu acho que falta ali nesse grupo de Minas, né? Eles estiveram lá o ano passado, lá em novembro, em Santa Catarina, o Thomas, por exemplo, né? Mas essa questão do Rorty, tá? O Rorty, eu acho que é um autor importante aí para esse debate, porque ele foi alguém que debateu com Dworkin, por exemplo, mesmo com ele, com o Habermas e tal. Então ele é um. Mas o Thomas ali, ele tem ele trabalha com essa questão ali. Eu acho que seria um. Porque, assim, ele é o único, Marcos, o Thomas Bustamante, né? Ele é o único brasileiro que eu conheço que se diz duorquiniano. Ele diz. Ele disse lá em Santa Catarina em novembro: eu sou duorquiniano, tá? Ele acha que a concepção que o Dworkin tem do direito é a melhor, está correta, é aquilo mesmo, né? Então ele escreve com alma, assim, né? E justamente, olha, a pergunta que você acabou de fazer, porque lá em Santa Catarina ele apresentou em novembro um trabalho de uma discussão que o Dworkin teve com o professor de literatura que levou ele a escrever esse texto sobre o direito como se fosse um romance em capítulos, né? E quando ele terminou a apresentação, eu fiz basicamente essa pergunta que você está fazendo, tá? Eu perguntei para o Thomas, né? Oh, mas o Dworkin realmente compra essa ideia de que o direito é como se fosse um livro de literatura. Aí, claro, o Thomas vai dizer assim, ó, que
Sim, mas é que o Dworkin achava que literatura era isso, era isso, era isso. Tá, tudo bem. Então, nesse debate aí parece que sim, né? Mas, por exemplo, o Habermas vai dizer que a literatura tem critérios de verdade que são internos à obra. Diferentemente, digamos assim, do direito. Por exemplo, o direito não é interno ao direito. Por exemplo, nós estamos aqui discutindo se ele tem relação com a moral ou não. E é claro que você vai concordar que ele tem relação com a filosofia, porque ele usa o conceito de justiça, por exemplo, e é óbvio que tem relação com a criminologia, com a sociologia, com a psicologia, porque nós estamos fazendo normas que são, por exemplo, possíveis, né? Eu não poderia dizer assim, condeno Delamar porque ele não voou até o 10º andar para salvar o fulano que estava. Eu não tenho asas, entendeu? Então, assim, então tem conexão com a biologia? Tem. Eu não vou fazer uma regra como pensando que o ser humano é um pássaro, né? Pronto. Tá, agora, na literatura não tem nada a ver. Eu poderia dizer, mas ele, com o fogo, a gravidade, não sei o que, ele poderia ter voado, não voou. Tudo bem, o, o autor da obra de literatura faz os critérios de verdade. É isso que o Habermas está dizendo, né? Que é diferente. Mas o Thomas disse que o que o Dworkin tinha em vista lá era algo bem peculiar, porque ele teve digamos, um debate muito longo com esse professor, que durou quase 10 anos na área de literatura, mas o próprio Thomas disse que o Dworkin inflacionou a importância disso, e a prova disso é que 10 anos depois, sei lá, ninguém mais volta àquela temática quando estuda Dworkin, os especialistas do Dworkin, digamos, o Dworkin teve um entusiasmo ali no momento com aquela história, mas que aquilo teria sido um pouco exagerado, mas a ideia do Dworkin ali, eu acho que é a seguinte, né? Se nós tivéssemos que escrever o capítulo seguinte de uma novela, é isso que o professor de literatura lá dizia. Os critérios ali não são tão livres quanto você pensa. Eu acho que você e eu já assistimos séries que você diz, mas deve ter mudado o writer dessa série aí, porque, peraí, como é que lá atrás tal coisa não podia e agora pode, e como é que lá não podia e agora pode, o contrário e tal, você pode dizer assim, não, mas espera aí, fosse o mesmo writer, não teria ali o mesmo, seria uma outra história. Então, é isso que o Dworkin diz. A Suprema Corte de o Supremo Tribunal Federal daqui a 15 anos, ele não vai poder criar a roda, ele vai ter que, quando ele fizer uma sentença, é o capítulo seguinte a uma história constitucional, muito antiga. Então, essa é que é a ideia, digamos, mesmo na literatura, eu acho que o Dworkin diz assim, mesmo na literatura não tem a discricionariedade. Eu acho que esse é que é o ponto interessante. Tá? Mesmo na literatura não tem a discricionariedade que os positivistas dizem que tem. Nem na literatura. Então, imagina no direito. Eu acho que é isso que o Dworkin está dizendo. Nossa, mesmo na literatura, se você tivesse que escrever o capítulo seguinte da série ou qualquer coisa do gênero, você estaria sendo contido por coerência e consistência da história daquela obra de arte. Tá? Muito mais no direito, que não é interno, é algo que tem externalidade, porque tem relação, por exemplo, com a filosofia moral, tem relação com outras áreas de conhecimento, tem relação com a física, né? De tal forma que ali a descrição. Então, assim, é assim que eu interpreto essa questão do exemplo que ele dá da literatura, né? Pronto. Fiquei lembrando que o Rocha é bem conservador quando ele fala de romance, ele não fala de Finnegan's Wake. Ele não fala. Ele fala do romance narrativo em que o sujeito não é fragmentado. Então é uma coisa. Até a Martha Nussbaum também, ela também está lá atrás nas narrativas que ela escolhe para falar. Eu fiquei pensando assim, uma coisa também é você seriar Poderoso Chefão, mas nosso direito talvez esteja para Velozes e Furiosos. Boa. A ideia de coerência, sei lá, é uma franquia quase, né? Então, boa. complicou a coisa, né? Mas muito boa. Eu acho que a gente tem um bom problema aí, porque tá bom, é um romance, mas a gente tem um problema nessa sequência do romance, né? De repente, como você disse, às vezes a gente percebe que mudou o escritor
e mudar algo, o personagem deixa de ser coerente e tal. A gente tem um problema nessa imagem da literatura. Mas eu queria, então, para a gente fechar, professor, pedir indicações de filmes, de livros, de o que você quiser indicar para os nossos ouvintes, que você acha interessante. Então, ó, uma indicação que eu queria fazer, Marcos, assim, ó, o Thomas, eu acho que seria uma boa entrevista para você, tá? Se você... o Thomas, se você quiser, eu até posso pôr em contato vocês, mas assim, você vai gostar bastante, tá? Ele é ótimo, não sei se você conhece. Eu quero sim. Ele é da Faculdade de Direito, eu acho que talvez assim ele seria um bom contato aí para essa série que você faz aí de vídeos e tal, acho que e assim e se diz um dworkiniano, né? Como você vê, eu estudo Dworkin, né? Até quando eu fiz meu pós-doutorado lá em Nova York, eu passei um ano lá no seminário dele também, né? Do Dworkin, mas eu tenho aspectos críticos do Dworkin. Agora, o Thomas, ele é realmente um escola, tá, ali do Dworkin. Então, acho que seria uma... Mas, assim, ó, sobre filmes, né, eu acho que tem vários filmes interessantes ali para o direito, né, e obras de literatura. Tem as obras lá da mitologia, né, grega, né, por exemplo, lá enfim, aquelas obras tradicionais ali de mitologia, acho que são interessantes. Tem o Mercador de Veneza, que eu acho que é um trabalho interessante ali, né? Tem aquele filme Separados, mas Iguais, ele é um filme bastante longo, mas assim, se acompanhar, ele dá uma boa visão do caso Brown, né? Mas depois eu posso te mandar, porque eu tenho anotado ali, agora a memória me trai para eu lhe dar assim, maiores informações, mas eu tenho assim, uma série de obras anotadas ali, né, num plano de ensino que a gente usava na área de literatura, que eu acho que é interessante. Tem uma série inteira do Lenny Streck, que eu acho que você conhece, que se chama Direito e Literatura, né? Que eu acho que está disponível ali na televisão da Unicinos, né? Eu não sei se ele continua fazendo ainda a série lá, mas lá tinha várias entrevistas, ele passou por... Mas ali é mais da parte de literatura escrita, né? Mas sobre filmes, eu envio para você uma listinha ali de filmes que eu gosto, eu acho que seus alunos também vão gostar, né? E tem bastante material nessa parte, assim, né, de mídia. Eu acho o direito, ele tem todos esses casos famosos aí, eu acho que essa é uma boa maneira de trabalhar também, assim, né, em sala de aula, né, eu também uso bastante essa ideia dos filmes, né. Hoje em dia os estudantes estão mais arredios a ler literatura, né, não sei se você percebe isso, né, mas os filmes eles gostam bastante, né. A gente tem problemas em qualquer coisa que é maior que um tweet. Em geral, Mas eu queria fazer a indicação de um texto que está lá na sua... Você indicou também o livro Como Escrever Boas Notas, da Sonke Angres. É um professor, né, que a professora Andrea Fagin, eu acho que esse é o nome dela, ela fez uma série de vídeos explicando como usar. Sim. Eu já vi você indicando esse material e eu fui atrás e falei, poxa, isso é muito útil para quem é organizado. Para quem quer se organizar. É porque a gente faz... se você fechar um bom livro, você vai ter um caminho, um guia para pesquisar pro resto da sua vida, sabe? Se você fizer um trabalho bem organizado, né? E talvez a sua dedicação para isso não tenha que ser com todos os livros, mas com alguns livros que são fundamentais, que vão te dar parâmetros para entrar em algum debate. Então, essa ideia de como escrever boas notas é um bom caminho para você começar a organizar então, um debate e tal. Eu acho que a ideia de que você vai produzir um texto científico, um artigo, você já pega os seus textos e já trabalha desse jeito, é um caminho. Então, eu achei uma ótima dica. Professor, eu queria agradecer muito essa possibilidade de diálogo. Espero que a gente possa ter novos diálogos também e continuar conversando. Olá,
Sou o Fernando Mota e irei falar para vocês um pouco sobre a greve dos trabalhadores, servidoras e servidores técnico-administrativo e educação das universidades e institutos federais do Brasil. No último dia 11 de março, os trabalhadores decidiram por entrar em greve, reivindicando o reajuste e reestruturação da sua carreira. Por que eles estão fazendo isso? O governo federal, ao longo dos últimos 6 anos, não concedeu nenhum reajuste, nenhum índice de correção da inflação no salário desses servidores. Portanto, eles estão com uma defasagem hoje que chega a mais de 35% de perdas salariais. Isso levou a categoria a um grande endividamento junto aos bancos e também junto a financeiras. E as pessoas não aguentam mais, não suportam mais passar pelas necessidades das quais estão passando diante do aumento de preço. Tudo aumenta, a gasolina, o alimento, a escola, o aluguel, o transporte público, né? Então esses trabalhadores que estavam negociando com o governo ao longo do ano passado e também no início desse ano, ao receberem a notícia de que o governo estava prevendo dar reajuste de 0% em 2024, a categoria ficou muito revoltada. E isso fez com que os trabalhadores decidissem pela aprovação da greve. Essa greve começa forte, já temos mais de 50 universidades no Brasil inteiro, universidades federais, e 4 institutos federais no Brasil todo, que já aprovaram a greve dos trabalhadores. Na próxima semana teremos mais assembleias e esperamos que em breve a gente tenha praticamente a totalidade das universidades federais e a maioria dos institutos federais em greve também. E essa greve é muito importante para nós, porque o nosso trabalho, a valorização do servidor, a valorização do nosso trabalho é fundamental para uma boa prestação de serviço para a população que é usuária dos nossos serviços nas instituições federais de ensino. Lembro também que a greve envolve os trabalhadores e trabalhadoras dos hospitais universitários, que hoje é um grande contingente ainda trabalhando e atendendo a população, seja na pesquisa, seja na assistência médica. Portanto, a nossa greve está nascendo grande e forte e queremos pedir o apoio de vocês, de toda a população, para que nos dê força nesse momento e a nossa reivindicação chegue ao presidente Lula, aos ministros Camilo Santana, à ministra Esther Dweck e ao ministro Haddad, que são os ministérios que estão envolvidos na nossa negociação. Valeu, um abraço, até mais.